aqui nos temas essenciais. Mas eu queria me apegar um pouco na história desses inquéritos todos. Eu falei, né, que em 2018 teve essa retumbante vitória da direita usando as redes sociais, né? E foi ali que também começou o inquérito das fake news. E foi ali que esse tema de fake news começou a ser tratado. E, curiosamente, se você olhar um pouquinho para trás, foi justamente nesse momento também que houve que a Lava Jato, que estava ainda dando seus passos, ela começa a chegar ou a querer ou a insinuar que ela poderia em algum momento chegar no judiciário, né? Tanto que o inquérito das fake news não começa com o caso Cruzoé. Ele começa com uma entrevista dada por um procurador da Lava Jato dizendo que o STF estava fazendo uma espécie de manobra, vamos dizer, política, quando passava os casos do STF para a Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral era a época mais branda, menos severa, punia menos. Então, ao fazer isso, seria uma espécie de manobra. Essa entrevista dele é que fez com que o inquérito fosse aberto. E daí por diante, nós passamos a ter esse polvo político que, enfim, de alguma maneira permeou aí o Brasil até hoje. Até hoje. Eu não vejo como a possibilidade disso ter fim. Não vejo como nós temos a possibilidade de ter fim e não vejo como a liberdade de expressão ter alguma chance dentro do país se nós não dermos um fim a esses inquéritos. É disso que se trata. Esses inquéritos precisam acabar. Esses inquéritos todos precisam acabar. O STF precisa recuar. Veja, volto à última decisão da praça, né? O ponto ali que estava claro, que estava na mesa, era de que havia um perigo de que houvesse um novo dia 8. Pô, pelo risco de haver um novo dia 8, você restringiu o direito às pessoas se reunirem, se manifestarem. Bom, pelo risco de um novo dia 8, você vai permitir que as pessoas usem as suas redes sociais, se isso for tido como ameaça. Você vai impedir que as pessoas entrevistem as outras, se isso for visto como ameaça. Esse é o grande ponto. E, infelizmente, as pessoas dentro do Brasil, elas só se importam com a perda de liberdade quando acontece com elas. É disso que se trata. Vilela, quando a imprensa toma uma porrada, como tomou nesse caso do Bolsonaro, que não pôde ser entrevistado, no caso do Felipe Martins, que não pôde ser entrevistado, Jovem Pan, o Poder 360 também tentou entrevistá-lo, eu acho que o Bolsonaro ia dar uma entrevista. Jovem Pan, tô falando do passado, né? Sim, sim. Quando isso chega na imprensa, ela se preocupa com o assunto. Eu vejo isso muito, inclusive, na minha atuação, até como comentarista, como advogado. Então, quando, por exemplo, eu estou defendendo a liberdade de expressão, mesmo não como advogado, mas como comentarista, quando eu estou defendendo a liberdade de expressão dos bolsonaristas, eu sou um advogado bolsonarista para a mídia. Na hora que aquilo chega na imprensa, aí começa a falar que é o professor, aí começa a chamar de professor, não, o professor, aí muda o discurso. Aí muda o discurso. Só que a gente precisa defender a liberdade de todo mundo. Porque é óbvio, eu sempre digo que a censura é um bumerangue que volta na testa de quem lançou. E se você não se importa com a liberdade de expressão como um valor, e sim como um interesse, porque todo mundo se importa quando acontece comigo. Se eu não posso falar, eu me preocupo com liberdade de expressão. Agora, será que eu me preocupo quando o outro não pode falar? Quando é o inimigo? Quando é o inimigo? Eu sempre falo assim que a direita, o grande teste da liberdade de expressão é se ela acha que o Janones tem direito a falar. Se você é de direita e acha que o Janones pode falar, porque é isso, é o extremo ali, não é? E vice-versa. Também você vai encontrar elementos na direita que a esquerda não suporta. Se você protege ou topa proteger a liberdade do outro, bom, aí eu acho que a gente então caminha para um lugar melhor. Aí acho que a gente começa a andar num lugar que é a defesa de um valor e não de um interesse.
E isso é que constrange. A gente falou aqui de omissão do Congresso, omissão dos jornalistas, omissão das pessoas. Veja, repito, lá em 2019, quando eu fui o primeiro advogado dos inquéritos, a atuar nos inquéritos, eu já via tudo que estava acontecendo ali. Sabe quem que bateu na minha porta para me apoiar? Ninguém. A OAB só me manda boleto esses anos todos. Boleto e também me segura. Às vezes que eu já tive, para você ter uma ideia, me convidaram já uma comissão uma vez de uma OAB lá de Brasília, me convidou para uma palestra e quando subiu para a direção lá da OAB, eles cancelaram a palestra. Por quê? Então, pô, sei lá, mas imagino que não queriam me ouvir. Isso faz um tempo já. Então, assim, se a própria OAB não te apoia, se a própria imprensa muitas vezes faz vista grossa quando é com os bolsonaristas e fica esperando bater na porta dela, pô, cara, hoje é com o bolsonarista, amanhã vai ser com você. Esse me parece ser o lugar que a gente precisa refletir melhor. Hoje nós temos uma percepção sectária, uma percepção de me importa quando é com o meu grupo. Isso vale uma crítica para a direita também. A direita também muitas vezes age assim. Quando eu defendo a liberdade de expressão, quando eu pego um petista, bem feito. Né? Ou quando pego um veículo de comunicação, bem feito, porque os veículos são todos assim. Quando é com Danilo Gentili, pode. Pois é, e esse é o grande ponto. Pô, se você não defende sempre, você vai se ferrar. Vai se ferrar. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, é o grande fecho. Os bolsonaristas agora estão sendo processados no processo do golpe, então, maravilha, xadrez deles, Xandão, não sei o quê, aquelas coisas, gostoso demais, aqueles memes, isso, aquilo. Tá, aí quando acontece com a Dilma, opa, foi golpe. Aliás, esse negócio, eu estava outro dia num debate e falei, esse conceito de fake news, o que é fake news? Eu estava conversando e era um debatedor de esquerda e ele me disse assim, fake news é quando você tem um sentido literal e você perverte esse sentido literal. Ou seja, quando você sai do literal, é fake news. Eu falei, bom, então falar que foi golpe da Dilma é fake news, porque ela foi impeachmentada, não foi golpe. A gente usou a Constituição. Mas foi uma perversão. Bom, cara, aí é outra história. Mas é o seguinte, se você acredita que saiu do literal já é fake news, então não pode dizer que a Dilma sofreu golpe, que é o que a esquerda o tempo inteiro faz. Aí quando você fala que o Bolsonaro, o processo dele é político, a esquerda vem dizer, olha só, STF, @STF, e tenta descredibilizar aquela visão. Então, enquanto a gente não entender que esses valores são de todos nós sem dúvida alguma, vamos ficar pastando, Vilela, Cássio, toda a audiência, vamos ficar pastando em busca de penalizar os nossos inimigos e quando chegar na nossa testa o bumerangue, já foi tarde. Vilela, esse é o tipo de debate que eu acho que leva as pessoas a pensarem, por algumas razões. A gente tratou aqui, sei lá, de 10 temas. Nós discordamos em 9, talvez um a gente tenha concordado, mas olhamos de formas diferentes. E é salutar, é saudável, é necessário que esse tipo de coisa aconteça. Essa discordância. Porque a gente vive no nosso país, nos últimos anos, não é de agora, de 10 anos para cá pelo menos, um processo de separação. As pessoas são encaixotadas de acordo com seus posicionamentos ideológicos e elas não têm a menor capacidade, mais do que isso, elas não têm a menor vontade de ouvirem o próximo, nem que seja para discordar, mas as pessoas hoje são incapazes de ouvir aquilo que discordam, daquilo que seja diferente da própria opinião. E no momento que nós temos aqueles que deveriam conduzir os rumos do nosso país, que deveriam determinar o futuro do nosso país, incapazes de ouvir o próximo, incapazes de dialogar com o próximo, isso dá margem para que um terceiro surja, isso dá margem para que um terceiro saia fortalecido, isso dá margem para que um terceiro se sobreponha. E é um pouco do que a gente vive nesse momento. Nós falamos que há um vácuo de poder, porque o Congresso Nacional,
nos últimos anos, sejam deputados, sejam senadores, estão mais preocupados com like, estão mais preocupados com cortes, do que efetivamente conduzir os rumos do nosso país e dialogar sobre os rumos do nosso país. E no momento que eles ficam presos nesse tipo de mesquinharia, um terceiro poder veio e se sobrepôs. O que a gente vive hoje, e concordamos aqui, que há uma sobreposição do Supremo Tribunal em relação aos demais poderes, exatamente por isso. Porque os outros dois ficaram reféns das próprias mesquinharias. E a partir do momento que um poder que não estava acostumado a se sobrepor, um poder que não estava acostumado com os holofotes, um poder que não tem a menor afinidade com os problemas mundanos, com aqueles pequenos problemas mundanos, se sobrepõe aos demais, a gente acaba acompanhando esse tipo de coisa e acaba acompanhando esse tipo de discussão. Eu falei no começo, acho que vale repetir. É uma discussão saudável. Todos os poderes estão sujeitos à crítica, todos os poderes estão sujeitos a serem questionados, mas eu acho que a população precisa entender efetivamente que tem um pouco de participação nisso. Todos nós somos um pouco culpados por isso. Você falou do mensalão, nós tínhamos uma grande parcela dos brasileiros apoiando o mensalão e Lava Jato, e não estou nem discutindo o mérito, mas tratando um processo como você trata um time de futebol, torcendo por aquilo, independentemente de eventuais excessos, independentemente de eventuais atropelos. E hoje nós temos a outra metade do país torcendo para esses inquéritos, torcendo para esses processos da mesma forma. Ferre-se se tem atropelo, ferre-se se tem abuso, o importante é você destruir o seu inimigo. Enquanto esses dois lados estão olhando cada qual para destruir o seu inimigo, o país está indo para o abismo, o país está indo para o abismo. Então, parte dos problemas que nós temos, hoje você deu um pouquinho, por menor que seja, uma resposta a eles, porque você resolve esses problemas através do diálogo, ouvindo opiniões divergentes, contrapondo opiniões divergentes, e no final das contas, acho pouco provável que ele me convença, e eu acho pouco provável que eu o convença, mas a gente vai sair refletindo. Eu pretendia ser convencido. E a gente vai sair daqui. Que funcionam mesmo para esse choque de ideias e para quem está assistindo, que tem alguma dúvida ou que tem alguma ideia vaga sobre alguma coisa, ter mais certeza. Exato. Ou ter uma posição um pouco mais acertada, né? E ampliar, né, o horizonte. Ampliar o horizonte, exatamente. Só de ele estar escutando o diferente, eu já acho maravilhoso. Ele está aqui escutando. Não concordo, mas está escutando. Exato. É isso. E a partir disso, e por mais que discordem, eu acho que é saudável por isso. Porque a gente falou aqui, por exemplo, de golpe de Estado, de crime contra a soberania. O cara que está criticando ou o cara que está elogiando, a partir disso tem noção que, olha, o golpe de Estado é aquele que atenta contra as instituições. Soberania é aquele que atenta contra o Brasil e o Estado democrático de direito aqui constituído. Foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, é quando vai julgar o presidente pelo cargo que ele exerce. Inquérito, é uma fase embrionária da investigação. Depois da denúncia vem a investigação que acontece com o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, vi agora aqui que o Mauro Cid acabou de apresentar suas alegações finais no inquérito do 8 de janeiro, lá do golpe de Estado, e ele tratou com o Supremo Tribunal Federal do perdão. Então, se eventualmente forem condenados, ele vai ser perdoado por conta da delação, vai ter o maior benefício que tem. Mas, enfim, eu acho que o público também não é jurídico, para a gente também tentar fugir do juridiquês, as pessoas ficam, concordem ou não, sabendo o que é tudo isso que a gente está tratando e tem um pouco de noção da sua cidadania e dos seus direitos. Porque hoje tem essa coisa das bolhas, né? Você tá sempre numa bolha, sempre numa bolha. Então, quando você consegue... Só recebe o que você já pensa, né? Só reforça o seu pensamento. E às vezes você pensa baita numa burrice, e como aquilo vai sendo reforçado, você acha que tá certo, né? Refém do algoritmo. É só muita gente burra dizendo a mesma coisa. Quando isso tá junto, né? Num debate, sem dúvida alguma, é bom. Muito bom. Agora, então, redes sociais, sites, livros, é com vocês. Agradecer demais a presença dos dois. Bom, minhas redes sociais elas são todas @Marsiglia, GLA, né? Marsiglia. Como tá escrito aqui no título aqui? No título, Marsiglia _André. E é isso, tô por aí, dando meus pitacos.
@Acácio Miranda, Acácio com C, como está escrito aí. Também tenho livros publicados, então fiquem à vontade para procurar. E assim como ele, na TV concorrente, eu estou por aí dos meus hospitais. Qual TV? Jovem Pan. Jovem Pan, e você na CNN? Ou... Eu tô em alguns diversos lugares, tô na CNN, tô no Oeste, na Gazeta também, Trabalha bastante. trabalhando bastante. E cada vez e a gente não sabe, né? Aqui o Brasil é tão louco que amanhã isso aqui pode ficar velho, né? Quem tá Exato. falando hoje, amanhã, semana que Exato. vem, mudou tudo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas eu acho bom. Eu acho legal. Sinal de maturidade. Essa própria discussão que se tem, no meu entendimento, a polarização é uma das etapas da maturidade democrática. Eu acho que a gente tem que passar por isso, não tem jeito. Pois é, senhores, obrigado demais, então. Obrigado a você que esteve aqui com a gente, obrigado Estratégia Concursos, que tem o link na descrição, QR Code na tela, que Exato. vai ajudar você a passar nos concursos públicos e ganhar uma grana, hein? Muito. 29 mil, 16 mil. E lembrar por mês. que eles estão com uma promoção até o final desse mês, É né? mesmo? O gerente Caso até ficou louco? quinta-feira aí tem Até descontos tanto nos cursos quanto na assinatura. E agradecer a Insider também, que propicia esses debates muito legais que avançam aí na democracia. Muito. E na luta por ela. não é? Exatamente. E você, tá lutando pelo quê? Lutando aí pra... Não, a gente falou que você ia dar a sua opinião, né? Até agora você não deu sua opinião jurídica sobre isso. É que, como é um assunto muito Tenta delicado, resumir tudo que foi Nossa. falado aqui em uma frase. Vamos lá. É que eles foram muito educados. Eu queria ver um pouco mais de briga, que aí ia dar um pouco mais de calor. Excelentíssimo. É. O senhor é o não sei o que, excelentíssimo, né? Foi muito assim, foi muito Então, essa educado. polido. Polido. Mas muito é bom uma Probo. discussão assim. Já teve discussão que teve batida na mesa, gente falando A gente inglês. bate, a gente bate. Exatamente. Queria ver alguém Gente puta. falando inglês, verdade. Ô, Kratos, o que o pessoal escreve então nos comentários pra provar que chegou até o final desse debate? Olha, pra provar que você chegou até aqui, deixa aí, quero ver briga. Quero ver briga, então vai ser nos comentários a briga, né? Já Pelo tava menos rolando aqui. No chat tava rolando no briga. chat não, bastante. Entre eles brigando Entre eles, demais. O pessoal aqui do chat sempre tá acalorado, um xingando o outro. exato. Nossa, mas Você é gado? Não, você que é gado. E assim, manda figurinha. exatamente. muita coisa. Então, obrigado demais, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. E que bom que vocês vieram. Até amanhã. Tchau.